Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 22 de setembro, sexta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Hoje também inicia a novena de Santa Teresinha. Então, Santa Teresinha é padroeira da nossa comunidade, mas é padroeira das missões, das vocações. Então, você também é convidado hoje a iniciar a novena, rezar, pedir graças a Santa Teresinha para a nossa vida, a nossa vocação, a suplicarmos a sua intercessão desta jovem que deixou tudo para seguir o Senhor, que nunca saiu do Carmelo, mas que foi padroeira das missões, também é padroeira dos sacerdotes. Então, rezamos nesse dia por todas as vocações sacerdotais que precisam hoje da oração, da intercessão de cada um de nós, através desse mistério da pequena via que Santa Teresinha tem nos apresentado. Nós estamos no mês de setembro, que é o mês da Bíblia, mês em que a Igreja nos convida a adentrarmos de forma mais profunda nessa graça da meditação da Palavra de Deus. E você é convidado a cada manhã a meditar essa Lex Divina, a convidar outras pessoas a beberem desta graça, desse método que a Igreja já nos oferece, e a comunidade tem a oportunidade de a cada manhã vos fazer mergulhar na Palavra de Deus, para que quando você for à Santa Missa, você já esteja com o coração e também preparados, para viver essa liturgia, já mergulhados, já ali escutando a Palavra de Deus que foi meditada ao longo do dia. A primeira leitura de hoje é retirada da carta de São Paulo a Timóteo. Eis o que deves ensinar e recomendar. Se alguém ensinar uma outra doutrina e não concorda com a sã palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina conforme a piedade, é porque é soberbo, nada entende, é um doente à procura de controvérsias e discussões de palavras. Daí nascem inveja, briga, blasfêmias, más suposições, alterações intermináveis entre homens de espírito corrupto e desprovidos de verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. A piedade é de fato grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar. Pois nós nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. Se, pois, temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Ora, os que querem se enriquecer caem em tentação e cilada, e em muitos desejos insensatos e perniciosos, que mergulham os homens na ruína e na perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desenfreado desejo alguns se afastaram da fé, e a si mesmos se afligem com múltiplos tormentos. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado, como reconhecestes numa bela profissão de fé, diante de muitas testemunhas. Essa semana toda a gente está meditando ali com a carta de São Paulo a Timóteo, mas hoje ele faz uma exortação que já de início nos dá assim um puxão de orelha. Primeiro ele começa dizendo, eis o que devo ensinar e recomendar. Ele já está dizendo que vai nos recomendar algo. E é interessante porque ele vai dizer, aqueles que rejeitam a doutrina, aqueles que rejeitam a palavra do Senhor, são soberbos, não entende nada, é um doente à procura de controvérsias e discussões de palavra. Mas eu achei tão forte essa palavra, eu nunca tinha feito atenção, que São Paulo vai estar dizendo, tu és um doente quando você entra em contradição, quando você discorda daquilo que a igreja, que a doutrina, daquilo que o próprio Cristo nos dá como orientação. Ele vai falar sobretudo conforme a piedade, porque ele vai dizer, são pessoas hipócritas que acham que vivem a piedade, acham que buscam a piedade, mas ele vai dizer, não. Ao contrário, aqueles que discordam daí nascem a inveja, as brigas, as blasfêmias e as más suposições. Alterações intermináveis entre homens de espírito corrupto e desprovido de verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Eu acho que a leitura de hoje a gente poderia parar por aqui mesmo, porque São Paulo ele já vai fazer uma exortação, ele vai já de fato puxar a nossa orelha com essa palavra de hoje. Mas embaixo ele vai lembrar que cuidado, que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, cujo
desenfreado desejo, alguns se afastam da fé. Ele vai dizer, cuidado, porque o dinheiro que poderia ser uma fonte de benefício de lucro, pode ser também um desvio para cada um de nós. Pode de fato nos trazer ao pecado e nos afastar da fé. E assim mesmo se afligem com múltiplos tormentos. Então, cuidado da forma como nós exercemos também o poder, o dinheiro em nossas mãos. Se ela não for, de fato, no discernimento em Deus para o bom uso, ela pode nos levar ao pecado. Mas aí ele vai dizer, foge dessas coisas. Ele faz uma exortação a cada um de nós. Foge, né, de tudo isso que te leva ao pecado e que te afasta de Deus. Mas ele vai dar uma recomendação daquilo que nós devemos fazer. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então ele vai dando verbos ali, o qual nós somos chamados a viver. E por último ele diz, combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado. Então o Senhor nos convida hoje, né, através ali de São Paulo, a entrarmos nessa corrida, nesse combate da fé, e de fato entendermos que o chamado de Deus ultrapassa, né, toda a nossa consciência humana, né, todos os nossos desejos humanos, que muitas vezes nos leva a pecados, achando que estamos de fato na razão, mas a razão vem do próprio Deus, do próprio Cristo, que nos orienta e nos ensina a cada dia. O salmo de hoje é o Salmo 48. Por que vou temer nos dias maus, quando a maldade me persegue e envolve? Eles confiam na sua fortuna e se gloriam de sua imensa riqueza. Mas o homem não pode comprar seu resgate, nem pagar a Deus seu preço. O resgate de sua vida é tão caro que seria sempre insuficiente para o homem sobreviver, sem nunca ver a cova. Não temas quando o homem enriquece, quando cresce a glória de sua casa. Ao morrer, nada poderá levar. Sua glória não descerá com ele. Enquanto vivia, ele se felicitava. Eles te aplaudem, pois tudo vai bem para ti. Ele vai juntar-se à geração dos seus pais, que nunca mais verá a luz. Então, é um salmo de recomendação, mas de puxão de orelha, eu posso dizer, né? É uma continuação da primeira leitura e vai de fato aqui exortar tudo aquilo que o homem deve vigiar, né? A vigilância do homem diante do Senhor, diante daquilo que rouba o nosso coração, diante do pecado, diante daquilo que nós podemos nos gloriar, mas que não vem de Deus, né? Que não vem de uma vida espiritual, de uma vida santa. Então, o salmista de hoje vai dizer, cuidado, né? Vigiai sobre o coração do homem que se deixa se enganar, que se deixa se levar por aquilo que não é da vontade de Deus. O evangelho de hoje é retirado do livro de São Lucas. Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 o acompanhavam, assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Maria, chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes. Susana e várias outras que o serviam com seus bens. Então, já ele vai narrar essas mulheres que seguiam o Senhor e que todo o povo que acompanhava o Senhor, ele que saía pregando e anunciando a boa nova. Então, ele vai falar do povo que acompanhava o Senhor, dos 12 que foram escolhidos por ele, mas também das mulheres que fizeram essa experiência de encontrar Jesus como este bom mestre, né? Como esse pastor, como esse discípulo, o qual elas também seguiam o Senhor, se tornaram testemunhas, né? Maria Madalena foi aquela que permaneceu até o fim aos pés da cruz, junto ali de João e Maria, e que pôde anunciar, né, o Cristo ressuscitado. Neste dia, nessa sexta-feira, que é um dia também de oração e de intercessão, peçamos a intercessão para toda a nossa igreja, mas também para cada um de nós. E eu quero neste dia te fazer um convite particular, você que é aqui do Rio de Janeiro, das regiões mais próximas, a participar do Festival das Famílias, no final agora do nosso mês, no dia 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, festa de Santa Terezinha, o Festival das Famílias, para toda a família, os avós, os adultos, os jovens, os adolescentes, as crianças e também os bebês. São convidados a estar conosco em família, com vários momentos em que a comunidade vai proporcionar, desde missa,
palestra, momentos artísticos. E no domingo teremos a feijoada Dominus Day. Então você é convidado a trazer a sua família para almoçar fora de casa, a participar conosco. Será uma tarde alegres, com brincadeiras, com show de prêmios. Então aproveite essa oportunidade, né? Festa Santa Terezinha, vem celebrar este dia em nossa casa, participando conosco. Tenhamos uma bela sexta-feira neste dia e que Deus os abençoe.